Meiose. Bom, a gente viu mitose, certo? E na mitose a gente descobriu o seguinte, que a célula se divide e mantém o número total de cromossomos. Ou seja, eu vou fazer tecido. Bom, mas se eu quero fazer um filho, se eu quero passar as minhas informações para o meu filho, eu tenho que pegar uma célula minha que tenha o número total de cromossomos, que no nosso caso são 46, 23 pares, certo? E fazer o quê? Dividir isso à metade. Existe todo um processo para isso acontecer. Então eu vou mostrar uma tela inicial para vocês para fazer uma comparação. Bom, eu tenho duas células de 46 cromossomos aqui, que são células humanas, certo? São células humanas, ou seja, eu estou pegando o exemplo de célula humana, mas esse número pode variar de espécie para espécie. Você pode não, ele vai variar de espécie para espécie. A gente costuma explicar mitose, meiose usando a nossa carga genética, o nosso genoma, 46 cromossomos. Mas poderia ser 10 e 10 ali, sem problema nenhum, dependendo da espécie que está sendo cruzada. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, então eu vou fazer uma comparação. E quando eu acabar esse slide, eu volto com vocês para a gente poder entender. Bom, essa comparação em mitose, certo? Dois espermatozoides se juntaram, 23 com 23, fizeram uma célula de 46, e essa célula de 46 vai fazer todo o tecido desse indivíduo em questão, certo? Então, peraí, veio um espermatozoide com 23, um óvulo com 23, juntou os dois, 46, duas de 46, quatro de 46, até chegar no indivíduo inteiro, seja um cachorro, seja uma formiga, seja o diabo que for. Aqui nós estamos usando o exemplo de um ser, meiose, de um ser humano, uma célula humana. Então vamos lá na mitose. Olha o resultado final. Uma célula de 46 se divide em duas de 46. Por isso ela precisa duplicar esse material para 92, lá na fase S da intérfase, multiplica, copia os 46, tem 46 mais 46, vai olhando para a tela aí, ó, e vai tentando fixar 46 mais 46, duplicados, 92. Quando ela entra em mitose, certo? Ela vai dividir duas células de 46. No final da mitose, ela vai fazer o quê? Vai dividir em duas de 46, ok? E o que tem de interessante nisso? Essas células são iguais, ou seja, a célula é igual, professor? A célula do pâncreas é igual à da cabeça? Não. Igual no número de cromossomos. E os cromossomos são iguais, ou seja, aquela primeira célula que veio, espermatozoide, óvulo, 23 com 23, 46, certo? Esses 46 cromossomos, olha para a tela e presta bastante atenção, eles vão duplicar os cromossomos na fase S, certo? Vão passar por G2, vão entrar em processo de prófase, que a gente vai rever hoje bem devagar, certo? E vai chegar no final da divisão com duas células de 46, sendo que os cromossomos são iguais. Significa que se eu pegar uma célula daqui do braço, pegar uma lá do pé, abrir a célula, certo? E contar os cromossomos tem 46, contei os cromossomos tem 46, e se eu comparar esses cromossomos, eles são exatamente iguais, certo? Então vamos lá. Na meiose, eu preciso pegar uma célula dessa de 46 e fazer o quê? Dividir em duas de 46. Bom, professor, não estou vendo diferença nenhuma. Eu não estou vendo nada de diferente aí da mitose. Por que é meiose e a outra é mitose? Esses cromossomos são diferentes. Peraí, professor, como que é diferente? Eu vou explicar mais adiante como eles são diferentes. Professor, você quer dizer o seguinte, lá na mitose, certo? Lá na mitose, os cromossomos, uma célula que não existe mais, você percebeu que ela não existe mais porque ela se dividiu em duas? Os cromossomos aqui, os 46, são idênticos aos outros. Nessa célula aqui, era uma só e ela se dividiu em duas. O número de cromossomos é igual,
Porém, esses cromossomos sofreram modificações. Então, essas duas células não são necessariamente mais iguais. Essa primeira divisão eu vou chamar de meiose 1, quando eu pego uma célula de 46, modifico algumas coisas lá, duplico e as duas têm 46. Só que aquelas lá, ó, elas não são mais iguais, certo? Meiose não são mais iguais. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, sabe o que vai acontecer? Essas duas células vão se dividir de novo, certo? E vão originar duas de 23 e duas de 23. Meiose 2. Então, retomando, na meiose, uma célula de 46, duplica o material para 92, acontece algumas coisas lá no cromossomo, duas de 46. Meiose, fase 1. Bom, cada uma dessas células vai se dividir de novo, certo? Só que agora ela vai se dividir à metade. Então é uma segunda divisão, meiose 2. Cada uma delas vai se dividir em duas de 23, certo? Se ela tem 23, ela é uma célula haploide, ou seja, é uma célula N, com metade do número total de cromossomos. Isso foi falado na aula passada, por isso eu estou dizendo a vocês, acompanhem as aulas de verdade, acompanhem anotando, fazendo os exercícios que eu estou pedindo, para que você consiga entender. Eu estou tentando arranjar um jeito de explicar isso para vocês aqui na tela do computador. Isso é importante que a gente tivesse presencial para eu sentir vocês. Mas assim, daqui a pouco eu abro uma ideia para a gente poder conversar. Ou melhor, estou abrindo agora. Quem tem dúvida nessa comparação? Ninguém tem? Estão vendo a comparação aqui? Gente? Professor, eu só não entendi muito bem o porquê que as outras não são, tipo, iguais. Não são mais iguais. Ah, tá. Isso foi... vou explicar agora, tá? Vou explicar agora. Mas esse quadrão você entendeu. Mitose, uma célula em duas. Meiose, 1, duas células. Meiose 2, continua a meiose, 4 células. Beleza? Tá. Beleza? 4, 2 e 2, 4. Fechou? Mais alguém com dúvida? Eu escutei mais alguém perguntando. Então, vamos lá. Mitose faz tecido. Professor, fui eu. Diz. Eu ia pedir, professor, se eu não tenho uma dúvida específica, eu só não entendi a explicação da comparação, assim, exatamente, entendeu? Então, se você olhar para a tela, olha para a tela agora, certo? E você vai descobrir o seguinte, na mitose existe uma divisão só, certo? Ok. Uma célula se dividiu em duas completamente iguais em relação aos cromossomos, tá bom? Os cromossomos são completamente iguais. Na meiose, eu tenho duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. Significa que uma célula se divide e depois ela se divide em 4. Então, eu tenho uma no começo da meiose e no final da meiose eu tenho 4 células. Beleza ou não? Ok. Entendendo isso daí, o que eu estou fazendo com mitose? Olha lá embaixo, tecido. O que eu estou fazendo com meiose? Gameta, célula reprodutora. No caso de homem e mulher, espermatozoide e óvulo. Beleza? Garantindo que eu esteja mandando informações para o meu filho. Minha mulher mandou informações para o meu filho. E quando duas de 23 se juntarem, eu vou fazer uma de 46 de novo. E ela vai fazendo mitose, até construir o tecido da minha filha, por exemplo, certo? Ela vai crescer, certo? E vai chegar um momento em que ela começa a entrar na fase reprodutiva e algumas células dela vão fazer meiose. Vai pegar uma, dividir em duas, trocar algumas coisas lá que eu vou explicar agora, certo? Mas E depois... Oi. Tipo, são milhões de células fazendo isso, né? Sim. Por exemplo, você tem um espermatozoide que produz 200 milhões por dia. Certo? No óvulo, não.
Os óvulos já foram todos construídos. Quando a menina estava sendo construída, os óvulos delas foram construídos. Quando ela chega na idade sexual, ela começa a colocar um por mês, que é o normal. Um por mês para maturar, certo? Um por mês para ser fecundado. Tudo bem? Ok, professor. Então vamos lá. Vamos seguir adiante. Bom, mitose. Eu vou explicar tudo de novo, tá bom? Para a gente poder fazer um quadro comparativo. Bom, antes da mitose eu tenho a intérfase. E na intérfase eu tenho a fase G1, tem a fase S, tem a fase G2. Depois eu começo uma mitose, certo? Onde eu vou começar a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Beleza? Então eu vou explicar cada um. Uma célula não está em divisão, ela acabou de sair de mitose. Ela entra em G1. Em G1, ó como é que ela vai estar. Uma membrana plasmática, certo? O núcleozinho bonitinho. E os cromossomos todos desespiralados. Lembra, anota aí, as duas células acabaram de sair de mitose. Eu peguei só uma para exemplificar. Seria o cúmulo ter que ficar explicando as duas. Eu explico uma, a outra está acontecendo a mesma coisa. O que está escrito aqui? Carioteca, já refeita, com cromossomos descondensados na forma de cromatina. Os cromossomos estão todos enrolados aqui. Eles não estão mais condensadinhos. Beleza? Que fase é essa? G1. A célula vai crescer, vai se desenvolver, vai fazer tudo que ela precisa. Tá bom? Voltando lá. Bom, depois que essa célula cresceu, que ela está cumprindo o papel dela dentro do tecido, ela vai entrar na fase S, que é síntese, fabricação. Olha só o que vai acontecer. A membrana está aqui bonitinho, os cromossomos vão se duplicar. Como que eles se duplicam? O DNA vai se duplicar, e se eu tinha 46 cromossomos aqui, que é o exemplo que eu estou usando, agora tem 92. Então, se eu olhar uma célula humana na intérfase, no final da fase S, ela não tem mais 46 cromossomos, ela tem 92. Beleza? Bom, voltando lá. Vamos chegar em G2. Tá em intérfase ainda, essa célula não está se dividindo. Olha só, material duplicado, e tá vendo essas estrelinhas aqui? São substâncias que essa célula está produzindo para poder quebrar o núcleo, para poder entrar num processo de mitose que vai acontecer. Essas substâncias não poderiam ser produzidas antes, porque elas quebrariam o núcleo mesmo antes dos cromossomos se duplicarem. Voltando lá. Bom, agora essa célula entra em processo divisional. Ela está entrando no processo. Ela para de produzir as coisas, ela para de fazer e ela se preocupa com a divisão dela. Qual a primeira fase? Prófase. Olha só na prófase. Veja só, tá vendo esses cromossomos aqui? Aquela bagunça? Eles, prófase, cromossomos duplicados espiralam. Aquelas fitinhas começam a fazer o quê? Se enrolar. E elas começam a se dividir. E se eu olhasse isso, eu conseguiria ver, tava aquela bagunça, agora eu já estou vendo todos eles organizadinhos. E o que acontece? Eles espiralam e o núcleo some. Aquelas substânciazinhas lá em G2 fizeram o núcleo sumir. Eu estou vendo aqui, a membrana plasmática e o citoplasma dessa célula aqui organizado. Certo? E o citoplasma dessa célula aqui organizado com os cromossomos soltos nele. O núcleo já sumiu. Olha só, o núcleo já sumiu. Beleza? Voltando. Bom, o núcleo sumiu. E que os cromossomos vão acontecer agora? Vai acontecer o seguinte. Vai entrar em... Olha lá, o núcleo sumiu. Cromossomo original e o pretinho cópia. Cromossomo original e o pretinho cópia. Professor, você não falou que tem 46? Gente, eu não ia desenhar 46 cromossomos aqui, 92. Eu fazendo com 2, vocês já conseguem entender. Bom, o que vai acontecer em metáfase? Os cromossomos vão ficar no centro da célula, na fase equatorial da célula, certo? Professor, mas tá estranho, equatorial é assim, transversal, horizontal. Tá, tudo bem, vira a célula aí na sua cabeça e entende que tá na fase equatorial.
que eu tenho aqui? Metáfase, cromossomos duplicados se localizam no centro da célula. Bom, aqui vão aparecer duas estruturazinhas, certo? Que são como se fosse um feixe de arames, um feixe de cordões, certo? E cada um vai fazer o seguinte, vai se prender nos cromossomos. E vai puxar os cromossomos para os lados da célula. Como é que eu chamo isso? Anáfase. Os cromossomos duplicados são levados pelos centríolos, que são esses tubinhos, para os polos da célula. Certo? Olha só. Presta atenção. Voltando lá. Metáfase, prófase, quebra o núcleo, cromossomo espiraliza. Metáfase, os cromossomos vão para o meio da célula. Anáfase, os cromossomos são puxados. Telófase. Vamos lá na telófase. Na telófase, esses cromossomos já foram puxados e vai acontecer o quê? Eles vão se parear novamente. O núcleo vai se reestabelecer. Certo? Ó, telófase, núcleo se refaz e os cromossomos desespiralam. Vai começar a desespiralar. Certo? E vai acontecer uma coisa chamada citocinese, que é a divisão propriamente da célula. Aqui, ó, a membrana vai começar, tá vendo lá no meio da célula? Tô passando o mouse no meio. A célula vai começar a fechar o citoplasma e vai transformar isso aqui em duas células. Olha só que interessante. A partir daqui, esse cromossomo começa a fazer o quê? Desespiralar de novo, porque os dois acabaram de entrar em G1. Vamos lá. Ó, os dois acabaram de entrar em G1. Certo? Olha lá, desespiralou, núcleo fez. Fase S, duplica o cromossomo. Fase G2 da intérfase, produz substâncias para quebrar. Vai entrar em mitose, certo? O núcleo some, certo? Prófase, metáfase agora, no meio da célula. Anáfase, puxou para os lados. Telófase, eles se pareiam. E os cromossomos automaticamente, certo? São presos de novo por uma membrana da carioteca. Já fez dois núcleos. É uma célula com dois núcleos. Ela vai se dividir, certo? Como que ela vai se dividir? Ela vai começar a puxar para os polos, a membrana vai sair e imediatamente as duas entram em intérfase. Dúvida? Garotada, falem comigo. Dúvida? Eu só não entendi esse final. Deu eco. Professor, eu também não entendi muito bem, não. Vamos lá. Tipo, é tipo um ciclo, tipo... Isso. Então, peraí. A telófase já volta pro G1? Isso. Alguém tá com o alto-falante muito alto aí, tá dando retorno aqui pra mim. Tá? Só fecha, quando eu estiver falando, fecha pra não dar esse retorno. Eu vou explicar de novo, aí você montem aí as dúvidas na cabeça. Uma célulazinha, tá bom? Olha para a tela aqui do lado e vai tentando acompanhar. Na tela aqui do lado, certo? Veja bem, para quem está no computador é a tela do lado, né? Para quem está no celular é meio complexo. Veja bem, uma célula, ela está em intérfase, em G1. Se eu abrir essa célula, o que tem lá dentro? 46 cromossomos, no caso do ser humano, todo embaralhadinho, e eu chamo isso de cromatina. O núcleo está formadinho aqui dentro, beleza. O que essa célula está fazendo? Cumprindo o papel dela. Se ela for tecido, ela está fazendo as coisas que ela precisa fazer. Em um determinado momento, vai passando o tempo, ela entra em processo assim, eu preciso me dividir. O que ela precisa fazer? Eu preciso duplicar o cromossomo que tem aqui dentro. Se tinha 46 todo emboladinho, vai ter 92. Vai copiar o DNA inteirinho e vai ter 92. Beleza, copiou. Tá na intérfase ainda. Olhei, tem um monte de substânciazinha sendo produzida que são ferramentas que vão quebrar o núcleo, vão fazer a coisa acontecer. Tá tudo pronto
tudo legal, já cresceu, já se desenvolveu, já duplicou o DNA, já produziu substância, essa célula vai começar a entrar em processo de divisão. Qual é o processo de divisão que ela tem que entrar? Mitose. O que ela tem que fazer primeiro? Imagina comigo, eu tenho que dividir essas células em duas. Pô, mas tá tudo embaralhado lá dentro, uma massa de cromatina, como é que eu vou fazer isso? Bom, o caminho natural. Vou pegar cada uma daquelas fitinhas daquela massa do núcleo e vou enrolar. Espiralar, tornar espiral. G1, ou melhor, prófase, espiralou. E aí, como é que eu vou tirar esse material de dentro do núcleo? Aquelas ferramentazinhas produzidas em G2 vão quebrar o núcleo. Pronto. Já está com os cromossomos espiraladinhos. Sem núcleo dentro da célula. Estou em mitose? Estou em mitose. Qual a fase? Prófase. E agora, o que eu faço? Agora eu vou pegar esses cromossomos e vou fazer isso. Juntar no meio da célula. Metáfase. Tudo espiraladinho. Dá para ver cada um deles. E aí, o que eu faço agora? Vem uma ferramentazinha, gruda nela e vai fazer o seguinte, ó. Anáfase. Vai levando isso para os polos da célula, como se eu estivesse puxando a célula assim, ó. Ao contrário. Vai levando. Levou. Pronto, levou. Beleza. Chegou lá. Telófase. O núcleo se refaz em volta dos 46 de um lado e 46 do outro. Se refez o núcleo. Pumba. Agora eu tenho uma célula com 2 núcleos. Pô, mas eu quero 2. Então, o que acontece? A membrana plasmática tá aqui, ó, tô esticando, ela vai fazendo isso, fixando. Tum! Quando eu acabei de sair de telófase, fiz citocinese, as 2 células voltam a entrar em intérfase. Então, cada uma delas, com o núcleo reconstituído, o cromossomo que estava espiralado, ele desespirala e volta a ser cromatina igual à fase G1. Ainda tem dúvida? Não, Gente, professor. ainda tem dúvida, gente? Não, professor. Bom, então vamos lá. Só para repassar, intérfase, G1, S, G2, certo? G1, certo? Cromossomo desespiralado, célula trabalhando. S, pega os cromossomos que estão lá bagunçados, duplica. G2, produz substâncias para uma divisão que está chegando aí. Qual é o nome da divisão? Mitose. O que acontece na mitose? Simplesmente divide? Não. Eu preciso pegar esses cromossomos que estão bagunçados, espirá-lo. Quebra o núcleo para poder tirar eles lá de dentro. Certo? Tirei. Beleza. O que eu faço? Bom, eu vou mandar um pouco para um lado, um pouco para o outro, mas qual? Os originais e as cópias. Ficam no meio da célula, que é mais fácil de levar. Estou levando anáfase. Certo? Telófase. Núcleo se refaz. Tá lá. Cromossomos começam a despiralizar. Citocinese. Tum! Um núcleo com cromossomo na cromatina que já está em G1 novamente. Digam para mim se entenderam. Na outra explicação da aula passada, eu acho que ficou mais confuso que essa. Essa acho que ficou mais rápido. O que vocês acham? Eu entendi. Beleza? Isso é mitose. O que eu tô fazendo? Tecido. Certo? Tô fazendo tecido. Tem 2 células, certo? Com cromossomos idênticos. E eu vou compor o tecido. Tô fazendo o neném. O neném tá acontecendo. Leva 9 meses. Por quê? Porque vai produzindo célula. Essa célula vai se juntando à outra. Por isso ela se chama somática. Ela vai se somando à outra, somando, fazendo tecido, órgão, sistema e faz o organismo. Mas esse indivíduo vai chegar no momento em que ele vai se reproduzir. E ele vai precisar dar informações que ele tem para o filho dele, para fazer o filho dele, mas ele vai mandar as 46? Não, ele vai mandar só 23. Mas quais que ele manda? Meiose. Olha aqui, vejam se vocês estão enxergando direito. Aqui tem um cromossomo, aqui tem outro cromossomo, certo? E aqui tem 4 cromossomos, certo? E ele passou, ó, ele fez o seguinte, ó, está na fase G1 aqui. O que ele fez aqui, ó? Duplicou, ó, tem 1, 2, 3, 4 e agora tem quanto, ó? 2, 4, 6, 8, certo? Tem 8 cromossomos, certo? Mas veja só, você tá vendo o cromossomo aqui, ó, ele é assim, ó, um braço dele é maior que o outro é menorzinho, certo? Ele pegou um, tal, e bonitinho. Você percebeu que ele trocou uma pontinha com a outra?
Aí é que tá a coisa, ó. Ele poderia fazer assim, ó, mais 2 desse e mais 2 desse, foi o que ele fez. Só que aqui, ó, não sei se você percebeu, mas ele trocou, ó, tá vendo? Ele é branco aqui, teria que ser branco aqui na ponta como o outro, mas ele trocou com o vermelhinho. Tumba! Ele pegou uma das pontas do vermelhinho e colocou ali, certo? Isso aconteceu na meiose 1, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Por isso, essas duas células que eu falei aqui, as duas primeiras de meiose, da meiose 1, elas são diferentes, porque olha o cromossomo que tá aqui, ó. Certo? Ó, olha o jeito que ele tá, onde é vermelhinho nessa ponta e o outro é branquinho. Significa que esses cromossomos trocaram os bracinhos, ó, ele tava aqui, ele fez isso, trocou os braços. Vou mostrar aqui numa animação, numa foto para você. Olha só, tá vendo esse cromossomo aqui, ó? Esse indivíduo aqui tem 1 par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha só, tá vendo esse par? Ele trocou um pedacinho com o outro. Eu quero saber se vocês entenderam isso. Entendi. Sim, professor. Então, é mais ou menos... Fecha o microfone para mim. É mais ou menos assim. Vou tentar fazer vocês entenderem. Eu recebi 23 cromossomos do meu pai, certo? Certo ou não? Certo. E recebi 23 cromossomos da minha mãe. Esses 23 cromossomos do meu pai e da minha mãe têm informações parecidas. Por exemplo, olha para a tela. Vamos supor que esse pedacinho aqui tem uma informação para cor de olho. E esse aqui também tem uma informação para cor de olho. Certo? Esse aqui tem uma informação para cor de olho e esse também. Então, na verdade, quais que apareceram em mim? Quais que apareceram em mim? Os que eu ganhei do meu pai ou os que eu ganhei da minha mãe? Dos dois. Então, os cromossomos, ó, tô dividindo. Um par, meu, certo? Ó, meu, tô mandando para minha filha. Eu tô mandando um par. Esse daqui, ó, eu ganhei do meu pai. Esse aqui eu ganhei da minha mãe. Tô fazendo isso com um par, mas tem mais 22 aí para baixo. Tô fazendo com um para você poder entender. O que acontece? Esse par de cromossomo eu ganhei do meu pai. E esse outro eu ganhei da minha mãe. E tô fazendo os meus 46. Na hora que eu for fazer meiose, eu vou mandar só esse aqui. Só o do meu pai. E se eu mandar todos do meu pai e nada da minha mãe, a minha filha não tem nada da minha mãe. Então o que eu faço? Eu troco as perninhas. Certo? Para garantir que esse cromossomo que esteja indo leve informação minha e leve informação da minha mãe e do meu pai para minha filha. Vocês entenderam ou não? Vocês vão precisar ler, eu vou colocar texto para vocês lá, vocês vão precisar ler, porque eu não estou presencialmente com vocês, sentado, escutando as dúvidas e tirando as dúvidas. Eu quebrei a cabeça nesse final de semana para montar esse PowerPoint para vocês poderem enxergar. Eu vi material pronto, mas ele estava muito pequenininho, não dava para a gente enxergar. Como é que eu chamo isso aqui? Crossing over. Crossing over. Certo? Por isso... Certo? Por isso, olha lá. Por isso, essa divisão aqui, certo? Ó, ela não é igual. Vamos lá no crossing over de novo. Olha lá, mitose, G1, S, G2, prófase, metáfase, anáfase, telófase, certo? E olha aqui, produziu, mas ele trocou o bracinho. Isso daqui, ó, quando ele duplica material, o que é? Intérfase, S. Essa célula acabou de sair de intérfase? Acabou de sair de intérfase. Vai entrar em processo de meiose? Sim. Divide em 2. Esses cromossomos são iguais? Não. Por isso, em número, eles são iguais. 46 aqui, 46 aqui. Mas eles são diferentes, porque os bracinhos foram invertidos. Para garantir a variabilidade da espécie. Olha só, vamos supor que isso aqui seja espermatozoide. Olha esse espermatozoide, a informação que tem. Olha esse outro, a informação que tem. Olha esse aqui, a informação que tem. E olha isso aqui, a informação que tem. Significa que eu peguei as informações e mesclei para que os espermatozoides tenham mais informação minha ou mais informação do meu pai ou mais informação da minha mãe que eu estou enviando para minha filha. Entenderam crossing over?
Entendi. Sim. Entenderam? Então, ó, mitose, célula idêntica. Meiose, na primeira divisão, eu duplico o material, eu bagunço lá os cromossomos, 2 células. Elas são idênticas em relação ao número? Sim. Equacionais? Sim. E quando elas são reducionais? Quando elas vão pegar isso e dividir. Então, eu garanto que as 4 células que vão sair ali, certo? São células que garantem maior tipo de informação para o meu filho. Beleza? Vocês já viram, assim, aquela coisa assim de você parecer muito com o seu tio? Quem já viu isso? Tem uma prima que é. Eu. Então, tem primos seus que parecem seus irmãos. Sim. Devo lembrá-los que ele é filho de um irmão ou de uma irmã dos seus pais, certo? Então, talvez a carga que ele tenha recebido no cromossomo, certo, seja diferente. Isso garante, olha só, você tá vendo aqui? Vamos supor que isso daqui fossem 4 óvulos, certo? E que chegassem 4 espermatozoides diferentes aqui e que essa mulher tivesse quadrigêmeos. Meu Deus. Olha só, o que acontece? Cada filho receberia um tipo de informação diferente, seriam informações dessa mesma mulher, porém com características de pai e mãe dela diferenciadas, um pouco mais, um pouco menos. Isso garante que a gente seja irmão e seja um pouco diferente um do outro. Que de repente eu recebi mais informação do meu avô paterno do que da minha avó paterna. E minha irmã, de repente, tenha sido ao contrário, porque na hora que foi feito o óvulo lá da minha mãe, trocou os bracinhos e inverteu mais informação. A meiose garante o quê? Garante que seja construída uma célula com a metade, e o crossing over garante que essa metade tenha mais variações possíveis. Dúvida? Dúvida? Não. Não, sei. Então vamos adiante. Crossing over, tá? Eu vou fechar aqui, porque senão ele vai fazer todo esse movimento. Eu vou colocar esse slide lá, tá bom, gente? Vamos dar um nome para essa mulher? Como é que é o nome dela, gente? Fala aí, o primeiro nome que eu vou escutar. Luciana. Luciana. Opa, oi, Luciana. Olha lá, me escutou. Hã? Que foi? E aí o nome desse cara aqui, como é que é? Gabriel. Ah, Gabriel, você tá louco pra se apaixonar pela Luciana, né? Fala a verdade, cara. Ah, essa quarentena aí, solitário, tá difícil, né, professor? Ah, tá. Fica quieto. Antes de falar besteira, não fala não, hein? Olha só. Quem lê pra mim? Gabriel, você que é falador, lê aí pra mim o que tá escrito. Todo corpo com células 2N de 46 cromossomos vindas de mitoses sucessivas. Então, todo corpo com células de 46. Então, tem célula de 46 no corpo desse cara inteirinho. Vindo de onde? Lá daquela primeira, quando ele foi feito. Juntou mitose, fez o corpo dele. E da mocinha, como é que é o nome dela mesmo? Esqueci, gente. É Luciana. Luciana. Olha só, mitose. Aí, ela falou um negócio aqui no ouvido dele, ele fez... Meu Deus. O que será que ela falou, hein, gente? Quem fala pra mim? Gabriel, como você é lindo. Esse Gabriel é um retardado. Mas vamos lá. Peraí. Ele fez meiose aqui? Fez. E tem células de 23 espermatozoides. Legal. Ela fez meiose aqui no ovário. Quando ela estava sendo construída lá no útero da mãe dela, ela já tinha feito meiose. Células com 23. E talvez aconteceu crossing over. Então esses 23 aqui são bem diferentes, bem, assim, variados. Aí eles decidiram, se apaixonaram, passa aquela parte toda que é proibido para vocês e tal e tudo mais. Agora, como é que é o nome dele? Dá o nome pra esse cara. Joaquim. O Joaquim, ele fez o seguinte, ele juntou tudo e tem o quê? 46 cromossomos. Peraí, professor. Isso é o que você acabou de explicar? Mitose, construindo tecido. Meiose, construindo
células reprodutoras. Mitose com prófase, metáfase, anáfase, telófase, duas células idênticas em número e na qualidade do cromossomo. Mitose aqui. Meiose, células de 46 cromossomos duplicando o material, dividindo a primeira vez em meiose 1, certo? Com 46, porém com as perninhas trocadas. Aí depois meiose 2, prófase 2, anáfase, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, 4 células de 23 com uma variação imensa de informações. Juntou os dois, este menininho Joaquim tem um pouquinho do Gabriel e um pouquinho da Luciana, né? Um pouquinho da Luciana. Dúvida? Não. Acabamos Se dar um pouquinho do Gabriel, não tenho dúvida que ele vai nascer uma criança linda. Ah, meu Deus do céu. Gente, ele tá precisando de aplauso hoje, certo? Vamos lá. Pessoal, quanto tempo falta para nossa aula aí, que eu tô sem hora aqui? Alguém pode me dizer? Acaba que hora, professor? 8 minutos. Dá tempo pra gente ver um filmezinho. Eu vou narrando o filmezinho para vocês, tá bom? Vamos lá. Estão vendo o filme aí? Sim. Sim. O som tá ruim, né? Tá meio ruim. Então eu vou tirar o som e eu mesmo vou falando. Então vamos lá. Meiose, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou narrando para vocês. Aí, ó. Não sei se dá para você ver, mas também pouco me importa aqui, certo? Ali, ó. Meiose é o nome dado ao processo de divisão celular através do qual uma célula tem o seu número de cromossomos reduzidos à metade. Certo? Nos organismos de reprodução sexuada, a formação de seus gametas ocorre por divisão do tipo meiose. Bom, o que eu tô vendo aqui? Tô vendo o espermatozoidezinho, ó. Vou contar a historinha. Tá chegando, certo? Olha lá, chegou. Vai chegar onde? Tá chegando no óvulo. Olha como ele é pequenininho em relação ao óvulo. Chega um monte aqui, chega um monte, certo? E ele tenta entrar. Ele vai furar a primeira carapaça do óvulo, certo? E vai fazer o quê? Ó, e vai tentar chegar onde? No núcleo. Depois que ele entra, nenhum mais entra. Só entra um. Beleza? Tem milhões em volta lá tentando entrar. O primeiro que entrar, chega lá. Significa que a gente já é vencedor já. Olha só. Ele vai chegando. Desliga o microfone, gente, senão vai dar retorno aqui. Ele vai chegando e ele vai entrar onde? Entrou na célula propriamente dita. Passou a carapaça e agora ele perde a cauda e ele vai abrir a célulazinha dele aqui e soltou o núcleozinho dele aqui com quantos cromossomos? 23. E vai chegar no núcleo do óvulo. Olha lá, e vai se fundir ao núcleo do óvulo. Quando ele está se fundindo ao núcleo do óvulo aqui, a partir de agora, essa célula tem 46 cromossomos. Pronto, tá grávida. Certo? O que vai acontecer? Esses óvulos, né? No filme aqui não vai mostrar isso. Mas se eles começarem a se dividir, 2 de 46, 4 de 46, 9 meses tem um neném. Esse neném cresceu, certo? Eu tô adiantando o filme para vocês. Vai dividindo 2 de 46, G1, SG2, duplica cromossomo, cresce, duplica cromossomo, faz substância, entra em processo de mitose, prófase, quebra núcleo, espirala cromossomo, metáfase, joga para o meio da célula, anáfase, puxa para os lados, telófase, faz núcleo de novo, citocinese, fechou, as duas entram em G1 e vai dividindo de novo, até formar um indivíduo. Esse indivíduo cresceu. Eu vou formar o que agora com ele? Vou formar células reprodutivas. Vamos embora. Ele está indo, olha só.
prófase da meiose 1. Os cromossomos estão se duplicando aqui. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar, porque foi o mais claro que eu consegui. Olha só. Prófase, o que vai acontecer? Ó, os cromossomos estão idênticos, né? Então, o crossing over acontece na prófase 1, a primeira divisão. S duplicou, G1, S, G2, S duplicou, entrou em meiose. Já tem 92. Então, o que eu preciso fazer? Trocar os braços. Onde acontece? Primeira fase da meiose 1, prófase 1. Certo? Vai lá. Os cromossomos e as cópias. Certo? Olha só o que ele fez. Olha lá, trocou o bracinho. Tá vendo? Para garantir que esse cromossomo leve informações de pai e de mãe, e para garantir que no mesmo cromossomo que eu estou levando informação de mãe, eu levo um pedacinho do pai, garantindo maior variabilidade. Significa que esse cromossomo não vai levar informação só do meu pai ou da minha mãe. Ele vai levar informação dentro de um só, de pai e mãe. Bora. Vai indo. Certo? Olha lá. Já está trocado, metáfase vai para o centro da célula, certo? Para a metáfase, ou metáfase vai para o centro da célula. 1, metáfase 1, está dividindo. Por enquanto tem uma célula só, certo? Levou para os lados, bonitinho. Anáfase 1, certo? Refaz o núcleo, telófase 1, divide a célula em duas. Lembrando, esta célula é igual em número a essa no final da meiose 1, porém os cromossomos aqui são diferentes, aquilo que eu passei no primeiro slide. Vamos lá. Aí indo. Certo? Bom, agora eu preciso dividir em metade. Certo? Tem intérfase agora? Não, vai dividir direto. Começa a meiose 2. Olha só, agora eu preciso levar só metade. Presta atenção, ó, uma célula e ela com as outras trocadas. Vai indo, certo? Meiose 2. Agora eu vou levar só metade. Prófase 2, certo? Tô juntando. Metáfase 2 foi pro meio novamente, ó, tá vendo? Tá no meio. Certo? Tá levando para os lados a anáfase, ó, tá puxando um para cá e o outro para lá. Certo? Ó, um para cá e o outro para lá. Telófase 2, 4 células de 23 cromossomos. Certo? Isso garante o quê? Certo? Isso garante, certo? Que a formação de boca, nariz, tá tudo onde? Dentro do gene. E ele vai ser lido e todas as informações de formação de todas as estruturas do corpo estão dentro desses cromossomos.